Então, gente, boa noite. Olha, a gente sempre faz essas aberturas em inglês. Hoje vamos falar em português, todo mundo aqui falando português. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Simone Ferreira. Eu sou responsável pelo escritório do Education USA, que fica na PUC-Rio. Nós temos um time, quer dizer, aqui nós temos um time de 5 orientadores e mais outros profissionais, mas eu faço parte da rede Education USA Brasil. Então, na verdade, nós temos mais de 42 centros, atualmente 43 centros no Brasil. Se vocês forem no nosso site, www.educationsa.org.br, vocês vão conseguir identificar onde estão os nossos centros. E qual é o nosso trabalho? Né? Nosso trabalho é exatamente promover a educação superior norte-americana. Então, como a gente faz isso? Dando informações para vocês precisas, atualizadas, abrangentes, sobre essa oportunidade de estudo nos Estados Unidos. Então, hoje a gente tem o prazer de estar aqui com a professora doutora Glaucia Silva, que vai conversar com vocês sobre um programa de mestrado e PhD super específico, e vai falar também da universidade a qual ela trabalha, que é da University of Massachusetts, Dartmouth. E é um prazer, então, boa noite a todos. Glaucia, que prazer ter você aqui conosco, uma pessoa, um profissional do seu calibre, que trabalha há tantos anos, né, com educação, que tem uma experiência tão rica, tão vasta, e que gosta tanto de lidar com alunos, né? Então, recapitulando, repetindo, então, Glaucia, você trabalha na University of Massachusetts, Dartmouth, e hoje você tem assim, algumas informações muito bacanas para falar do programa de mestrado e PhD eu nunca lembro o nome, Master in Portuguese Studies and Doctorate in Luso-Afro-Brazilian Studies and Theory, certo? É enorme, isso. enorme, É nome enorme. enorme. Muito obrigada, Simone. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. Eu vou desligar meu microfone, vou pedir para você se apresentar e começar a sua apresentação. The floor is yours. Claro, muitíssimo obrigada. Sou eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso programa de pós-graduação, que, como a Simone disse, é muito específico. Então, deixa eu começar. Eu tenho aqui um pequeno PowerPoint, é pequeno mesmo, são 17 slides, inclusive o último de agradecimento. Então, só para me guiar, só para eu não me perder, né? E como a Simone disse, a gente tem um mestrado em Portuguese Studies e um PhD com esse nome enorme, Luso-Afro-Brazilian Studies and Theory, na nossa universidade, University of Massachusetts, Dartmouth. Não, ninguém sabe escrever Massachusetts, nem os americanos, não se preocupem. E pronto, vocês vão ver fotinhos da universidade, alguma informação sobre a universidade. Se o meu, eu ia dizer, se o meu computador funcionar, pronto. A Universidade de Massachusetts é um sistema. O que significa isso? Que são realmente 5 universidades, tá? Nós somos apenas uma delas. A maior é a UMass Amherst, que a gente chama de, que o sistema conhece como flagship, mas a gente também chama de mothership. Assim, fazendo uma brincadeirazinha com Star Trek, aquelas coisas, né? A de Boston é a da capital, Dartmouth nós. Lowell fica ao norte de Dartmouth. Amherst, Boston, Dartmouth, Lowell tem quase tudo, tá? O que nenhuma delas tem é o que Worcester tem. E sim, aquilo se pronuncia Worcester. Culpem os ingleses. A Worcester é focada em ciências biomédicas, tá? Então são eles que têm medicina e tal. Dito isso, nós temos enfermagem, aliás, um programa excelente de enfermagem. Mas pronto, é o sistema, nós somos uma das universidades do sistema. Acho que é mais fácil, pronto. Aqui a gente tem uma foto da universidade, do campus inteiro. O campus fica dentro do que a gente chama Railroad, que é essa rua, não chega a ser uma estrada, né? Que realmente circunda o campus. Onde é que fica a UMass Dartmouth? Fica em Dartmouth, mas Dartmouth, Mass, né? Dartmouth, Massachusetts.
A não confundir com Dartmouth College. Se vocês quiserem dizer que eu trabalho em Dartmouth College, eu não vou me incomodar. Pode dizer, estejam à vontade. Tudo bem. Mas não, nós somos UMass Dartmouth, Massachusetts. Dartmouth College fica em Vermont. E Dartmouth fica a 35 minutos da capital do estado de Rhode Island, Providence. Fica a mais ou menos 1h20 de Boston, não? Porque fica no sul do estado de Massachusetts. Tá? Boston não, Boston está no meio, mais ou menos, para o norte de Massachusetts. Fica perto de Cape Cod, vocês talvez já tenham ouvido falar. E fica o campus, fica a 20 minutos da praia de Dartmouth. Tá? A gente está quase, quer dizer, o campus não está à beira-mar, mas a cidade de Dartmouth, sim, fica à beira-mar. E aí vocês vão dizer, mas dá para ir à praia? Dá, gente, no verão dá, tem verão, tá? No final da primavera, no começo do outono, dá para ir à praia. Depois dá para caminhar na praia. Vocês estão vendo que dá para caminhar, é legal. A universidade. Um pouquinho sobre a universidade antes de a gente entrar no programa propriamente dito. A gente é um campus, uma universidade relativamente pequena, são cerca de 7.500 estudantes, dos quais mais ou menos 2.000 são estudantes de pós-graduação em diferentes programas. Tá? Eu só só listei o número de programas de doutorado, foi falha minha. Há vários de mestrado também. Mas pronto, um dos programas de doutorado é o nosso, naquele nome enorme, Luso-Afro-Brazilian Studies and Theory. E o mestrado, como a gente havia mencionado anteriormente, em Portuguese Studies. Tem muita diferença? Não, não tem muita diferença. É só realmente para ter 2 nomes para 2 programas distintos. Aqui nessa foto, deixa eu só mencionar que vocês estão vendo uma estrutura comprida, isso é o que a gente chama campanile, que é uma estrutura que à noite fica iluminada, dependendo da época do ano, eles usam iluminação diferente, é bem legal, e o relógio bate a cada 15 minutos, e na hora bate as tantas, né, quantas horas forem. E para a esquerda, vocês veem a biblioteca, que vai ter mais foto, só porque é o melhor prédio que a gente tem. E como vocês estão vendo, o campus foi construído no estilo brutalista. Se por acaso tiver alguém aí, ou do Rio ou de Brasília, a UERJ foi feita no estilo brutalista, a UNB no estilo brutalista. É aquela coisa com muito cimento. Tá? Como eu disse, a biblioteca. A biblioteca, no meio, vocês têm uma foto externa da biblioteca, ela foi renovada há 11 anos. O campus foi inaugurado em 70 e algo. Comecinho dos anos 70, começaram a construir no começo dos anos 60, terminaram no começo dos anos 70. Então, precisava de uma renovação. Isso aconteceu há 11 anos, quando foi reaberta. Enfim, eles reabriram a biblioteca em 2012. E passou a ser um espaço muito agradável de se estudar. Aqui à direita, na foto da direita, vocês têm o que a gente chama de living room, que é um espaço onde as pessoas podem tanto estudar quanto conviver, né? E à esquerda tem simplesmente mesas e tal. Tem muito mais na biblioteca, mas enfim, só queria mostrar um pouquinho do nosso prédio mais interessante, onde as pessoas realmente passam tempo estudando. LARTS, Liberal Arts, é o nosso prédio, é o prédio onde fica o departamento de português. Eu esqueci um detalhe importante. O departamento de português. Nós temos um Department of Portuguese. Tá? Eu vou falar de nós, ou seja, nós professores, no minutinho, mas eu queria destacar que é um
de 2 departamentos nos Estados Unidos inteiros, no país inteiro, pronto, dedicados, um de 2 dedicados a estudar língua portuguesa, culturas lusófonas, tá? O outro fica na universidade, na Brown University, que fica em Providence. Então, esses campos, essas duas universidades estão a meia hora uma da outra. No resto do país, português está ou num departamento de Spanish and Portuguese, ou num departamento de Modern Languages, ou Romance Languages, ou algo que o valha. Quando existe português, né? Não há português em todas as universidades norte-americanas, muito longe disso. Mas nós temos o privilégio de ter um departamento dedicado ao estudo da língua portuguesa e das culturas lusófonas. E pronto. Aqui no lado esquerdo nós temos um dos nossos atriums. Inclusive, dá para ver ali, eu não sei se... Não, vocês provavelmente não veem o meu mouse aqui. Veem? Não. Não, pois é. Enfim, o que eu estou tentando apontar e vocês não estão vendo é um lugar onde tem computadores, onde as pessoas podem usar uma das várias estações onde há computadores para as pessoas usarem e tal, mas hoje em dia todo mundo vai com seu laptop, também vocês veem por ali pessoas trabalhando nos seus próprios laptops, né? E à direita vocês têm uma foto da primavera, outono ou primavera, e o Larks por fora. E aí vocês podem perguntar, mas se eu for para aí, tem onde... né? Tem alojamento? Tem alojamento, tá? Tem onde comer. Então, essas duas fotos são uma dos alojamentos, assim, dois dos prédios, 2 ou 3, eu não sei porque eles mais ou menos se interligam, enfim, dos prédios mais novos, mais recentes, que foram inaugurados na pandemia. Ai, meu Deus. Pleno 2020, eles ficaram prontos. Realmente só foram acolher estudantes em 2021. E à direita, vocês têm The Grove, que é o refeitório. É um refeitório, como vocês estavam vendo, de self-service, onde as pessoas têm café da manhã, almoço, jantar, e tem comidas bastante interessantes, tem para todos os gostos, tem o que eles chamam de stations, né? Tem vegetariano, vegano, tem carne, enfim, tem um salad bar com vegetais frios e tal. Mas aí vocês também podem se perguntar, se eu for para aí, eu tenho que morar em alojamento? Não, não tem. A maioria dos nossos estudantes de pós-graduação não moram em alojamento, realmente alugam alguma coisa lá, enfim, ali por perto, ou em Fall River, ou em New Bedford. Fall River, New Bedford, são cidades próximas. Dartmouth fica mais ou menos entre as duas, é um pouquinho mais perto de New Bedford, se eu não estou enganada. Mas muita gente aluga alguma coisa e até costumam compartilhar, não é? Uma casa, um apartamento, para os custos não ficarem muito altos, né? Mas, pronto, as pessoas passam tempo no campus, muitas vezes almoçam por ali, e é uma opção que não é super cara nem nada, é bastante em conta. Então, entrando nos nossos programas. O que a gente tem listado, o que são Learning Outcomes? Acho que vocês traduzem, vocês têm objetivos de aprendizagem? Tem, né? Então,
são os nossos objetivos de aprendizagem. E vocês vão ver que do mestrado para o doutorado, eles não são muito diferentes. Tá? Eles são bastante parecidos. A diferença realmente é assim, aqui a gente diz demonstrate advanced knowledge, e no PhD a gente vai dizer in-depth knowledge. Tá? Porque no mestrado, pronto, você vai ter 30 créditos, eu nunca lembro esses números, mas se eu não estou em erro, são 30 créditos de cursos, que seriam 10 cursos, mais 6 de tese. Se fizer tese, porque não precisa fazer tese, a pessoa pode obter o mestrado prestando um exame, diferente, óbvio, do doutorado, em que, sim, é preciso escrever uma tese. E, por falar nisso, tese, por que eu estou usando tese para os dois? Porque em inglês, ou pelo menos nos Estados Unidos, eu não vou dizer nada a respeito do inglês do resto do mundo de língua inglesa. Nos Estados Unidos, a gente fala em MA Thesis e PhD Dissertation. E eu sei que no Brasil é ao contrário, é dissertação de mestrado e tese de doutorado. Então, para eu mesma não me confundir, eu chamo tudo de tese. É mais fácil, é tudo tese. Tá? Então, voltando, para o mestrado não é necessário fazer uma tese, nós temos alunos que não fizeram tese, né, no mestrado, mas a gente ainda espera que sejam capazes de, pelo menos, desenvolver e aplicar algum tipo de habilidades relativas à pesquisa. Em relação ao nosso terceiro ponto, Chosen Field of Study, eu vou chegar lá em um minutinho, tá? Mas estão aí, pronto, os nossos objetivos de aprendizagem. E esses são os objetivos de aprendizagem do PhD. Então, vocês estão vendo que não tem grande diferença, exceto que tem ali um contribute to existing scholarly discourses e present research findings. Ali a gente já espera no doutorado que as pessoas de fato participem de congressos, de fato comecem a publicar, até mesmo antes de defender a tese de doutorado, o que aqui a gente chama de dissertation. Né? Na foto, a gente tem a professora Ana Klobutska, com dois dos orientandos dela, que já se formaram. A Serena Rivera está em Pittsburgh, e o Fernando Beleza, sim, Beleza é o sobrenome dele, ele é português. Ele está em Newcastle, na Inglaterra. Só para fazer uma propaganda básica, tá? De como a gente consegue que as pessoas que se formam conosco tenham cargos em universidades. E continuando a propaganda, e agora para puxar a minha sardinha, uma das pessoas que se formou comigo hoje dirige o programa de língua portuguesa da Harvard. Enfim. Bom, claro que a proximidade geográfica ajuda, né? Mas pronto, está aí os nossos objetivos de aprendizagem do programa de PhD. E como eu disse, a gente espera realmente que as pessoas... E acontece, né? As pessoas, de fato, participam de congressos e, de fato, começam a publicar bem antes de se formarem, até porque, se isso não acontecer, o mercado, como vocês sabem, porque não é muito diferente no Brasil, o mercado acadêmico é muito competitivo. Se as pessoas não começarem a construir o seu currículo antes de terminarem
o programa, seja qual programa for, elas não vão ter muito sucesso na busca por empregos. Tá? Então, da mesma maneira que nós temos pessoas que se formaram e foram muito bem-sucedidas em conseguir bons empregos, temos outras que não, justamente porque não seguiram esse caminho. Por mais que a gente incentivasse, por mais que dissesse, precisa publicar, precisa apresentar. Ah, estava ocupado fazendo isso ou aquilo, trabalhando, enfim. E aí não conseguiram uma posição acadêmica, estão dando aula em ou algum college ou escola pública, né? As escolas públicas aqui em Massachusetts pagam muito bem, essas pessoas não estão mal em termos de salário, mas não têm a posição acadêmica que alguém com um PhD espera ter, né? Não, e deixa eu deixar claro, não vai nada aqui, zero contra professor de escola, por quem eu tenho o maior respeito, trabalho com, ajudo a formar, tá? E se é esse o seu objetivo, eu dou muita força, porque aqui em Massachusetts paga-se muito bem e paga-se melhor ainda a quem tem diplomas de mestrado e muito mais de doutorado. Então, não vai nada aqui contra, mas se o objetivo é seguir a vida acadêmica universitária, então sim, é importante pesquisar e publicar. E agora, pronto, pesquisar e publicar o quê? Olha, nós somos, no nosso departamento, 4 pessoas. A professora Ana Kobutska, como eu mencionei, o professor Dário Borim, o professor Vitor Mendes e eu. A professora Ana Kobutska, eu sei, esses sites aqui, Zoom não tem link, o link é só para mim. Não funciona para vocês, mas está registrado e não é muito difícil achar, né? O site que eu estou indicando para a professora Ana Kobutska é realmente um site chamado Research, tá? E ela é a única que fez isso, os outros 3 não tiveram enfim, vontade de fazer isso. O meu tem o meu currículo. Nesse momento de 2022, eu vou tentar, vou mandar um atualizado para eles ainda essa semana. Mas pronto, a professora Ana Kobutska se especializa em literatura essencialmente portuguesa, mas ela já trabalha, ela sim trabalha com outras literaturas, inclusive brasileira e literaturas lusófonas africanas, tá? A pesquisa mais recente dela está relacionada a autores e autoras LGBTQIA+, de Portugal. Tá? Ela trabalha muito com questões feministas, já orientou teses, uma que me ocorre é uma sobre a Paulina Chiziane, como vocês devem saber, autora angolana, né? Enfim, a pesquisa dela se volta para questões de gênero. A professora Kobutska também dá aula no departamento de Women's and Gender Studies. Eles não têm um programa de pós-graduação, então é só a nível de graduação, mas ela dá aula tanto no nosso departamento quanto em Women's and Gender Studies, justamente porque é nessa área que ela se especializa. O professor Dário Borim, como eu, é brasileiro, e vocês devem estar se perguntando, a professora Kobutska, ela é de origem polonesa, mas fala português melhor do que qualquer pessoa aqui, tá? Não é exagero. E fala português para os meus ouvidos com sotaque português. Para os ouvidos dos portugueses, eu não sei. O professor Dário Borim é brasileiro, de Minas Gerais, especificamente,
Ele se especializa em literatura brasileira, literatura e cultura brasileira, porque ele tem muita coisa publicada sobre crônicas. Então, uma das coisas que ele faz é estudar crônicas, mas ele também dá aula sobre... Já deu seminários na pós, usando música. Ele também tem um curso sobre teatro. Tem um curso que os alunos da graduação amam, que é sobre cinema brasileiro. Então, ele trabalha com manifestações culturais brasileiras mais amplamente falando, né? O professor Vitor Mendes é português e trabalha com literatura portuguesa. Tá? A pesquisa dele se volta mesmo para autores e autoras de Portugal. Tá? Pessoas que trabalharam com ele. Dito isto, ele já trabalhou muito, por exemplo, com o Machado de Assis. Houve uma pessoa que estudou com ele, cuja tese de doutorado foi sobre Machado. Então, também não é só literatura portuguesa. Mas a pesquisa mais recente dele versa sobre Pessoa, que, aliás, a professora Kogutska também estudou muito, mas o professor Vitor Mendes atualmente está trabalhando a respeito de ecocrítica, ecocriticism, e vem escrevendo a respeito de Pessoa, mas já escreveu muito a respeito do Almeida Garrett e outros autores portugueses. E chegamos a mim, a única que não trabalha com literatura, nem cultura. Assim, né? Eu sou linguista. A minha formação é em linguística, tá? A minha formação é em sintaxe, em teoria sintática. Eu não trabalho com teoria, aliás, não trabalho com linguística, aspas, dura, né? com teorias desse gênero, desde que terminei meu doutorado em 99. Desde então, eu me voltei mesmo para a linguística aplicada, amplamente falando, e desde que vim para cá, em 2005, eu voltei a minha pesquisa principalmente, não apenas, mas principalmente para língua de herança, porque o nosso público é composto principalmente de falantes de herança de português. O que é um falante de herança? Se alguém não sabe, são pessoas que aprenderam português fora de países de língua oficial portuguesa, e em geral, na família. Então, costumam ser filhos e filhas, netos e netas de falantes de português, não é? E antes eu mencionei que Dartmouth é uma cidade que fica entre Fall River e New Bedford, que são cidades de médio porte, são cidades que não são pequenininhas, né? E a nossa região, inclusive e principalmente Fall River e New Bedford, historicamente tiveram uma imigração de língua portuguesa muito grande. Primeiro, portugueses e cabo-verdianos, na época que Cabo Verde era colônia de Portugal e eles eram cidadãos portugueses, né? Mais tarde, vêm brasileiros, que foram principalmente para Fall River. Boston tem muito mais brasileiros do que aqui, mas nós temos, sim, brasileiros. Eu também mencionei que o nosso campus fica perto de Cape Cod. O Cape tem uma das maiores populações de imigrantes brasileiros
não só no estado de Massachusetts, que por si só já tem uma das maiores populações de imigrantes brasileiros dos Estados Unidos, não é? Mas do próprio país, né? Do próprio Estados Unidos. Então, nós estamos muito perto dessas populações falantes de português. Então, eu acabei me voltando para o português língua de herança e, como estou aqui há 18 anos, então tenho aí uma estrada de 18 anos, quase que apenas nesse campo, mas não somente. Recentemente, inclusive, esse fim de semana, eu estava numa o que a gente chama de conferências no Brasil, um congresso, sobre o ensino de português, mas apresentando a respeito de gênero. Gênero, enfim, kind of a long story, porque começou, sei lá quando, com uma pesquisa a respeito de gênero gramatical e aquisição de gênero gramatical, e se voltou para a linguagem inclusiva. Tá? Eu estava apresentando a respeito da linguagem inclusiva no Brasil. Pronto. E além de nós quatro, nós temos um professor ou uma professora visitante por ano em diferentes áreas de especialização. Mais recentemente, esse ano, quando a gente pensa em ano acadêmico, a gente pensa de setembro a maio. Então, quando eu digo esse ano, foi tanto esse que passou, ano acadêmico, como ano de calendário. Não, ano de calendário não, foi no outono. Tivemos uma... Deixa eu me corrigir aqui. Quando foi que eu dei aula? Eu dei aula na primavera, na pós. Eu dei aula na pós na primavera, foi... Então, não foi no outono, não, foi na primavera. Então, foi esse ano mesmo, 2023. Tivemos uma pessoa com uma super especialização. Ela deu aula sobre o cinema português durante o salazarismo. Foi assim. E ela, por acaso, se especializava exatamente nisso. No ano anterior, tivemos uma pessoa especialista em tradução. Já tivemos... No ano anterior, nós tivemos 2 pessoas, uma em cada... Por causa da pandemia, a gente não tinha tido ninguém. Então, tivemos uma em cada semestre. Então, um semestre foi uma pessoa especializada em tradução, o outro semestre foi um professor que está na Queen's University de Belfast, especializado em ciências políticas. Já tivemos um professor especializado em jornalismo, já tivemos a professora Bela Feldman Bianco, que é antropóloga, enfim, vários campos de especialização. Desde que trabalhe com culturas lusófonas, pode se candidatar e a gente recebe diferentes pessoas todo ano. Isso aí é só uma foto de nossos estudantes. A primeira à esquerda, olhando bem para a câmera, é a Jaqueline Ristal, foi minha aluna, formou-se, essa é a formatura deste ano, agora, maio de 2023. À direita da Jaqueline tem a Maria Clotilde de Branco defendendo a sua tese de doutorado no tempo da pandemia. Depois, antes da pandemia, embaixo, temos eu, a Cristiane, a Elisandra, hoje ela é Elisandra Paris, hoje ela é Eli Paris, e a professora Klobutska, muito antes da pandemia, isso foi 2017, e depois, embaixo, a pessoa que aparece mais à frente é o nosso reitor, tá?
Logo atrás dele, vocês veem um homem de barba. Esse era o professor... Ai, que agora... Daqui a um minuto eu vou lembrar o nome dele. Mas era o professor da Queen's University de Belfast, que estudava ciências políticas e história. E trabalhava com movimentos em Moçambique. E alguns de nossos alunos e alunas, ou eu deveria dizer alunos. E o que é que interessa mais a todo mundo? Ajuda financeira, assistantships. Tá? A gente tem 7 no total. São 7 por ano? Não, não são 7 por ano. São 7 no total. Tá? Dessas 7, 6 são para dar aula de alguma maneira, seja em sala de aula, seja como assistente mesmo. Assistente, se for assistente, será provavelmente dos cursos online. Nós temos cursos de língua online. Uma delas é uma Graduate Fellowship. Tá? Desses 6, 3 têm que ser falantes de português europeu. Isso reduz o número de assistantships disponíveis para falantes de português que não seja português europeu. Português europeu a gente inclui os africanos, tá? Então, para falantes de português brasileiro, nós temos realisticamente falando, 4. 3 TA-ships e a Graduate Fellowship. E acaba sendo assim que a coisa se divide. Tá? A gente acaba tendo 3 falantes de português europeu, raramente aparece uma 4ª pessoa. Este ano acadêmico nós vamos ter 4 falantes de português europeu, mas é uma mera coincidência, um mero acaso, eu devia dizer. Mas normalmente são 4 para falantes de português brasileiro. Grandes fortunas? Não, gente, não é. São 18 mil por ano para TAs. A pessoa que é agraciada com essa Graduate Fellowship ganha 24 mil por ano. Tá? A diferença é que quem tem TA-ship, Teaching Assistantship, e ganha 18 mil por ano, só, aspas no só, né? Mas o contrato é como o nosso, de professores, é de setembro a maio. Tá? E as aulas terminam na última semana de abril. Então, muito efetivamente falando, é de 1º de setembro ao final de abril. Porque depois, nós, professores, temos muita coisa para fazer depois que as aulas terminam. TAs não têm. Por quê? Porque recebem os cursos prontos, eu preparo tudo. Eu esqueci de dizer que eu sou a pessoa que como professora que se especializa em ensino e aquisição, eu sou a pessoa que coordena os cursos de língua portuguesa. Então, quem dá aula, os estudantes de pós-graduação que dão aula já recebem os cursos prontos. Tem que aparecer para dar aula, né? Tem que aparecer, tem que ir lá dar a aula. Mas recebem os cursos prontos, eu forneço treinamento, eu forneço orientação, eu vou lá e visito as aulas, vamos ajustando se for alguma coisa, se houver alguma coisa que precise ser ajustada. Então, tem todo um apoio. E terminando as aulas, a única coisa que se precisa fazer é fechar as notas. E tudo isso é feito na nossa plataforma online, né? Cada universidade tem a sua plataforma online. Tudo isso é feito na plataforma online. É fechar a nota, um abraço, tchau. Vai cuidar dos teus trabalhos de final de semestre, porque é final de semestre, né? Então, 18 mil é muito dinheiro? Não, não é muito dinheiro. Tá? Dá para viver? A maioria das pessoas que vêm, que
né, que vêm ou do Brasil, ou de Portugal, ou da África, vivem mesmo com esse dinheiro. E, assim, lembrando os meus tempos de estudante de pós, gente, estou falando aqui e não cala a boca. Desculpe, Simone, a gente vive pobre, tá? E é isso. Até defender a proposta de tese, que é ABD, All But Dissertation, a pessoa tem que fazer 3 cursos por semestre, 9 créditos. Isso aqui que é importante, eu só agora percebi que falei demais, custa $60 para se candidatar, tem que enviar o histórico, tem que enviar um Statement of Purpose, de preferência em inglês, mas coisa de 1 a 2 páginas, 3 cartas de recomendação, sim, em inglês, um writing sample em português, qualquer trabalho de faculdade serve, tem que ter TOEFL, ou IELTS. Tá? IELTS. Eu não sei como é que pronuncia isso, eu digo IELTS, obviamente eu pronunciei errado. Enfim, aquele exame que é britânico, tá? E depois vocês vão ter o trabalho de tentar colocar esse site aí, que tem toda a informação que vocês precisam, mas uma coisa que vai reaparecer, eu espero, no último slide, é o meu e-mail. Estejam à vontade para entrar em contato comigo, coisa mais fácil do mundo, gsilva@umass.d.edu. Isso aqui é só um print, como vocês dizem, do site onde você se candidata, né? Vai lá e clica em Graduate Application e quando você chegar lá, vai ter lá um Apply Now, né? E tem ali um Submit an Application via the online portal e está aí toda essa informação. Desculpem, e só para ter certeza, sim, está aqui tanto o meu e-mail, eu volto ao outro slide de perguntas, quanto o e-mail da professora Ana Klobutska, que é a Graduate Program Director, e agora a Simone vai me bater, porque eu disse que falava 30 minutos e falei 44, desculpe. Não vou nada, estou achando ótimo que você explica muito bem, você é uma figura, Glaucia. Eu estou adorando, estou prestando atenção. E eu tenho uma pergunta, eu sei que todo mundo tem pergunta, queria abrir para as perguntas, mas eu tenho uma pergunta também. É uma pergunta que eu tenho certeza que a Magnólia, que está aqui, que também é orientadora, que o Davi, também que é orientador de São Paulo, está aqui, que eles também recebem. Que é assim, bom, vocês recebem muito, né, um número infinitamente maior, óbvio, do que o número de vagas, né? Final das contas, se vocês estão olhando no application, por que alguns alunos se destacam, e são esses que são aceitos, né, que se destacam muito, e os outros não? Em outras palavras, o que o aluno tem que fazer para aumentar a chance de aceitação? Mais do que aumentar a chance de ser aceito, é aumentar a chance de ganhar uma bolsa. E uma coisa que eu não mencionei é que para o ano que vem, 24, 25, nós vamos ter, pelas minhas contas, pelo menos 2 bolsas disponíveis para falantes de português brasileiro, abertas ano que vem, porque tem gente terminando. Tá? Então, vai ser um daqueles raros anos em que a gente, de fato, tem mais de uma bolsa para falante de português europeu. Talvez haja 3 realmente, mas eu garanto 2. Tá? Isso para começar no Fall 2024. 24. Exatamente, porque, enfim. E respondendo, ou tentando responder a sua pergunta. O que é que a pessoa pode fazer? Lembra daquele writing sample? A gente olha muito isso. Tá? A gente olha muito... Nossa, isso aqui é uma pessoa que realmente se destaca no que se interessa. E na área que for, né? Pode ser literatura, pode ser cultura, pode ser ensino de língua, pode ser o que for, mas que realmente faz um bom trabalho, que realmente se interessa. O Statement of Purpose. Mostrar que tem uma trajetória
que se volta para estudo, né? que tem interesse, que tem uma história, que não quer só tentar sair do Brasil. Sim, eu entendo. Eu também vim estudar nos Estados Unidos. Eu também saí. Tá? Mas o que é que a gente está olhando? A gente está olhando o Statement of Purpose, a gente está olhando o Writing Sample, as cartas de recomendação, claro, porque a gente lê nas entrelinhas. Da mesma maneira que a gente recebe cartas, a gente escreve cartas. A gente sabe direitinho o que é que não está dito. Tá? Então, peçam cartas a professores de quem vocês realmente foram bons alunos, né? Com quem vocês realmente se dão, matérias que vocês realmente gostavam, que foram excelentes, que se destacaram, para que a pessoa possa escrever honestamente a respeito de vocês. Tá? Porque realmente isso tudo vai pesar mais do que o próprio histórico, mais do que as próprias notas. Porque, por exemplo, a gente recebe estudantes de Portugal. E em Portugal, eu sei lá, eles têm alguma coisa contra dar 20. Lá a nota vai de 0 a 20. 20 valores, e não é nota, eles chamam de valores. 20 valores não existe, ninguém tem, ninguém tira. 17 assim, é excepcional, é fora do comum. Então, se a gente for julgar por nota, né, vai variar demais de universidade para universidade, vai variar de país para país, vai ter uma variação tão grande que a gente tem que olhar essas outras coisas. Então, eu espero ter mencionado mais ou menos, né? E a Magnólia tem pergunta. Isso. Na verdade, eu vou acrescentar, minha pergunta era muito parecida com o que Simone fez, mas e se a pessoa, você falou em um writing sample, né? Se a pessoa tiver alguns que esteja realmente conectado, há a possibilidade de apresentar mais de um ou escolhe apenas um? Como é essa? Tem que escolher um, o sistema só vai aceitar um. Isso tudo é feito automaticamente, né? Vocês têm que mandar PDF de tudo. Um detalhe importante. A candidatura só chega a nós para avaliação depois que estiver absolutamente completa. E está assim, está faltando uma carta de recomendação. Se tiver faltando um detalhe, por menor que seja, nós nem sabemos que alguém se candidatou, porque o sistema não fechou, não mandou para nós. Tá? Então, quando a pessoa inicia a candidatura, ela, então, pode ir entrando no sistema para verificar se falta alguma coisa. E se houver perguntas, dúvidas, tem que entrar em contato com Graduate Studies para saber o que está faltando. Tá? Porque, às vezes, a pessoa, já houve muitos casos, as pessoas entravam em contato conosco, porque sabem os nossos e-mails, né? Óbvio. Eu não sei o que está faltando. Né? Nós, porque a sua candidatura não nos chegou, nós não temos ideia do que possa estar faltando. Não temos nem ideia. Tem que entrar em contato com Graduate Studies, se estiver faltando alguma coisa, para eles dizerem falta isso e aquilo. Se não estiver, óbvio, né? Eu nunca me candidatei para o meu programa, portanto, eu não sei. Eu não tenho nem como ver, eu já cliquei lá, não tem nem como eu ver qual é esse processo e como é que funciona o site, não tem. Eles entendem que eu sou eu. Né? Você não sabe nem dizer, Glaucia, se tem um checklist? Tem um checklist, isso eu sei dizer. Tem um checklist, sim. Então, você vai tendo a ideia de que está completando tudo. Exatamente, exatamente. Mas, às vezes, passa alguma coisa, um detalhezinho e tal, né? Mas tem, sim. Maravilha, Glaucia. Gente, perguntas.
Vamos abrir para perguntas? Quem tem dúvidas? Ou todo mundo já sabe tudo o que fazer para se candidatar para o Master, ou então para o PhD? Porque, Outra assim, coisa, maior chance de bolsa, doutorado. Um detalhe importante, importantíssimo, não é preciso ter mestrado para se candidatar ao doutorado. Pode sair da graduação para o doutorado, tá? Importantíssimo. Tainã. Só uma linguista para acertar meu nome, né, Glaucia? Está Boa noite. escrito. Ok, boa noite. Eu vou só pedir para a Tainã, Tainã se apresentar, Tainã. Eu gostaria muito que você se apresentasse, porque eu sei quem você é, Com Tainã. certeza. É mesmo? Claro que eu sei. Ai, que bacana, muito obrigada. Eu sou a Tainã Rosa, né? Eu sou aluna do Opportunity Graduate Program, relacionada ao Education USA. Estou bem feliz, assim, esse ano, tendo várias atividades de preparação para o PhD. E eu tô com essa intenção, tô com os olhos abertos aí, procurando o melhor best fit. E daí a Universidade Dartmouth entrou assim na minha vida de alguma maneira, porque eu já tenho uma amiga que está aí, Thaís né? Que Almeida, por depois, acaso? a Thaís, A Thaís é Almeida? É, né? a Thaís. Thaís ah, Almeida. É. Sim, para mim é só Thaís, porque a gente fica juntas no movimento negro, né? Então, a Thaisinha para mim. A Thaís é maravilhosa. E aí ela tá já aí tudo, né? Ficou super contente, a gente trabalhou juntos. E agora eu comecei a ir atrás também para saber quais as possibilidades de fazer a minha pesquisa, né? Eu faço pesquisa com oralidade, comecei no mestrado, então pesquisa sobre a contação de histórias como epistemologia oral para pensar questões literárias e culturais, né? Pensando nas questões de representação, representatividade, né? Como se dá esse discurso da literatura efetivamente. E agora, no doutorado, eu pretendo fazer isso em cima de uma pesquisa de campo, né? Essa é a ideia. Eu tenho um podcast que se chama A Cor da Voz, é um podcast afrocentrado, ele está em 42 países agora, eu falo isso com muita alegria, né? Eu sou professora... Adoro podcast, vou procurar. Está disponível em todas as Todas plataformas? as plataformas, todas Vou as procurar, plataformas. já anotei. E aí o Acordo da Voz, ele surgiu, na verdade, eu sou professora voluntária da extensão da Federal do Rio Grande do Sul, e ele surgiu, na verdade, desse embate que a gente tem de pensar conceitos relacionados à negritude e que não chega a um público não acadêmico, né? A gente sabe que muitas vezes a gente fica com a nossa pesquisa restrita, né, ao nosso próprio grupo, assim. E aí a minha ideia é sempre fazer essa interlocução social, porque nós somos pesquisadores, né, e então, tem que chegar nas pessoas, né, no dia a dia, no cotidiano. E a ideia, então, é fazer a minha pesquisa, é pensar a estrutura literária dos discursos, né, dessas narrativas que estão presentes no Acordo da Voz. Né? Eu já tenho muito material disponível, né? Tenho essa construção com mulheres negras de todo o Brasil e brasileiras que estão fora do Brasil. E aí vem a minha questão de pensar de como esse projeto talvez pudesse se encaixar, né? Se a literatura negra oral está dentro do programa, porque muitas vezes a gente acaba só na escrita, né? Eu sei que nem todos os programas atendem a oralidade, então essa mais que é a minha dúvida. Olha, Tainan, nós somos completamente abertos a muita coisa. Já tivemos gente pesquisando... deixa eu falar dos meus que eu me lembro melhor. Já trabalhei com... as pessoas vão lá e trabalham com... o mercado de trabalho, não é bem assim. As impressões de falantes de português sobre os locais de trabalho em Massachusetts, só para, assim, mais fora de língua de herança,
Até que não, né? Enfim, não completamente, mas muito sociolinguística, né? A Jaqueline, que se formou agora, trabalhou, bem, tá, é língua de herança, mas ensino de pré-kindergarten, é um troço que eu nunca nem pisei numa escola, né? Numa aula de pré-jardim de infância. Eu tive um aluno, lamentavelmente mestrado, ele se recusou a continuar o doutorado, mas enfim, que pesquisou lá atrás, a gente está falando de 2007, tá? Pesquisou manifestações de homens gays no Rio de Janeiro num site online. O que isso tem exatamente a ver, e foi me orientando, o que tem a ver com língua de herança? Eu te digo, nada. Tá? Mas lá fui eu aprender sobre língua e gênero, língua e sexo e tudo isso para poder orientar aquele trabalho que ficou, modéstia à parte, maravilhoso. E, aliás, não de maneira aleatória, vim eu, esses anos todos depois, trabalhar sobre linguagem inclusiva, tendo já aquele arcabouço lá de 2006, 2007, a respeito do assunto. Então, Tainã, eu não estou vendo o impedimento por ser oralidade, eu tô assim, I'm failing to see the problem, tá? Eu estou vendo uma oportunidade maravilhosa, tá? Se a questão é trabalhar o dado oral, ele tem que ser transcrito, né? Para a gente poder trabalhar, ele vai ter que ser transcrito. Então, eu não estou percebendo. Aliás, eu já estou até muito interessada, porque isso vai ser transcrição e vai dar um corpus maravilhoso para se trabalhar a língua. Eu disse isso? Não. Mas não. Dá para fazer várias coisas com um mesmo corpus, tá? Então, eu acho que não sou só eu acho que os meus 3 colegas ficariam assim super entusiasmados com essa possibilidade. Muito obrigada, Glaucia. Isso me deixa... Eu digo, essa reunião, né? A Fernanda, que é a nossa advisor, disse, tá, não, acho que tu tem que ir. Porque eu estava assim, será que tem a ver com a minha pesquisa? Tem que ir, eu digo, vou ir. E está sendo ótimo estar aqui hoje. Obrigado. Sou eu que agradeço. E te incentivo, eu sei, $60 não é baratinho, tá? Mas eu espero que você consiga se candidatar. Tá? Com certeza. Esse programa do Opportunity, na verdade, é uma oportunidade, né? E todos os nossos applications são financiados pela Education. Então, tá tudo certo. Joia, beleza. Obrigado. E, para quem não está em Opportunity, $60 hoje em dia está no lado mais barato dessas taxas, né? Hoje em dia, dependendo da universidade, você tem taxa de mais de $100. E eu sei, sei lá, o que está o dólar hoje? Quase 5, né? Baixou, não está 5, baixou. Mas ainda assim, não é pouca coisa, né? Mas, enfim. Mais perguntas? Eu não sei se tinha pergunta no chat, eu espero que não, porque eu não acompanhei. Acho que não. A gente tem mais uma última pergunta. Flávio. Eu peço desculpas, Flávio. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde ainda? Ou boa noite? Para mim é boa tarde. Eu tenho só 2 dúvidas pequenas em relação ao programa. Se há um programa com questões interdisciplinares que eu gostaria de trabalhar mais dentro dessa perspectiva. E como é o código de conduta da universidade, que eu tenho essa curiosidade.
Code of Conduct. Agora você vai me dar um segundinho para eu, de fato, colocar no site para falar sobre interdisciplinaridade. O nosso programa conta com a colaboração de professores espalhados pelas humanas e ciências sociais que pesquisam o mundo lusófono mais amplamente falando, tá? Então, por exemplo, uma professora da sociologia orientou uma tese no nosso departamento, foi a principal orientadora. Então, às vezes, o que acontece, esse foi o único caso, realmente. O que acontece mais frequentemente é que um de nós seja a orientadora ou orientador e a banca conte com professores de outros departamentos, da antropologia, da história, das ciências políticas, ou seja, humanas ou do departamento de inglês, inclusive, em humanas ou ciências sociais, né? Para esses casos que não estão diretamente inseridos nas nossas áreas gerais. Então, é um programa que aceita, sim, muito bem, acolhe muito bem a interdisciplinaridade. Se o nosso site fosse Student Conduct Policies and Procedures, não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando Student Conduct. Não, aqui tem formulário. Oh, meu Deus! Se tem uma coisa, às vezes o que funciona melhor é ir para o Google, Code of Conduct, UMass Dartmouth. Tem que colocar UMass Dartmouth. Infelizmente, uma das nossas falhas, e é melhor logo revelar isso para vocês, agora achei, é o nosso site. Aqui tem nesse site, você pode baixar o arquivo, está lá, download file, do Student Conduct. Flávio, a gente não costuma ter problemas com alunos, tá? Não só da pós realmente não, mas é que como os nossos alunos de pós vão dar aula, né? São professores e professoras, podem ter algum receio em relação ao que os da graduação podem fazer. A nossa população é uma população, em geral, não todo mundo, mas a maioria, é o que a gente chama First Generation College Student. Então, é um pessoal que, mais do que causar problema, é um pessoal que aprecia o fato de estar lá, né? De ter a oportunidade de cursar faculdade. Então, via de regra, são pessoas fantásticas. Como o mundo inteiro, depois da pandemia, houve aí uma pequena mudança de comportamento, porque eles passaram 2 anos sem ter que interagir em pessoa. Então, hoje em dia, depois da pandemia, aumentou, sim, o número de pessoas com ansiedade, e aprender língua sem falar com outra pessoa é impossível. Então, a gente vem, né, enfrentando isso, mas nada que o nosso ótimo jeitinho não solucione. Tá? Isso responde a sua pergunta, Flávia? Obrigado. Glaucia, que sessão interessante, rica, o conteúdo, assim, sabe, passado de forma didática, leve. Eu estou saindo assim, rindo, porque, sabe, quando você participa de uma... Gente, são 7h30 da noite, todo mundo trabalhou,
né? E assim foi leve, foi muito gostoso. Que Eu peço bacana. desculpas por não ter Não precisa. contado o tempo, eu devia ter feito isso, que Não. falta de profissionalismo. Não, de maneira alguma. Eu que estou aqui para controlar o tempo, e assim, eu vi as pessoas ficando, às vezes você vê que a sessão está longa, as pessoas vão saindo, mas não. Ficou muita gente, estava super interessante, você trouxe exemplos, eu acho que isso foi muito bacana, e você começou de um jeito assim, bacana mostrando a universidade. Eu acho que as pessoas meio que foram passeando pela universidade com você, isso foi muito agradável. Saber dos programas, saber das possibilidades. Obrigada. Sério mesmo, foi. Então, assim, saber das possibilidades, que isso não precisa ficar no plano do sonho, eu quero, e né, o que eu tenho que fazer. Eu acho que você deixou muito claro aqui a possibilidade realmente desse sonho que as pessoas têm de se concretizar, e que a universidade, vocês estão muito abertos para receber pessoas com áreas de pesquisa, assim, interesses totalmente diversos, entendeu? Você estava falando, eu estava aqui pensando, se eu fosse mais nova, o que eu ia fazer, que eu ia estudar, até eu pedi para lá estudar, eu sou psicóloga, tá, gente? Não é a minha área. Mas, assim, que bacana. Então, assim, se eu tenho uma coisa para falar, são duas coisas, na verdade. Novamente, reforçar o que eu já havia falado antes. Muito, mas muito, muito obrigada mesmo. Vamos fazer outros. Em segundo lugar, parabéns pelo trabalho tão bacana, tão fantástico que vocês fazem. O Education SA, em nome do Education SA, todos os nossos colegas aqui, nós agora somos 4 orientadores aqui, tem a Magnólia, tem o Davi, tem o Pedro e tem eu. Estamos felizes por estar aqui e saber que uma universidade tão bacana está aí de braços abertos esperando os alunos brasileiros, os alunos internacionais, não só brasileiros, e com uma estrutura tão bacana para fazer florescer, desabrochar esse universo incrível de produção de conteúdo, de conhecimento, né? Então, sou eu que agradeço e peço a você, Simone, e a todo mundo que é orientador ou orientadora, incentivem que as pessoas se candidatem. Quando a gente não pode não dar bolsa, a gente tem que dar bolsa. Olha aí, gente, em outras palavras, onde eles estão esperando, se candidatem. Se candidatem, porque tem ano que tem muita gente se candidatando e a gente não tem bolsa. E tem ano que a gente tem bolsa e recebe candidatos fraquinhos. A gente quer candidatos fortes. E todo mundo que está aqui é um candidato ou uma candidata forte. Então, candidatem. Então, vamos lembrar que também o Education SA está aqui para poder ajudar vocês, para poder mostrar para vocês como vocês podem dar o melhor de vocês na candidatura. A gente sabe que a maneira de se escrever em português não é a mesma maneira de se escrever, se comunicar em inglês. A gente ensina para vocês como fazer isso da melhor forma. O trabalho é todo de vocês, mas a gente direciona vocês. A gente pode ajudar com tradução de documentos, enfim, com uma série de coisas. E uma delas é com a feira Education SA, que a gente vai ter agora, no dia 27 de agosto. A feira vai ser no Rio de Janeiro, é um domingo. Depois a gente vai ter a feira na terça-feira, em Brasília, dia 29 de agosto. Depois, dia 31, meu colega Davi aqui, que é orientador de São Paulo. Então, de agosto, a gente vai ter a feira em São Paulo. Então, assim, a Universidade da Glaucia participou, a Glaucia estava na nossa feira, né, Glaucia, em abril, e, enfim... E a feira vai continuar acontecendo, vocês podem ir conversar com os diretores de admissão, isso é muito importante. Então, a gente espera poder participar dessa trajetória aí de vocês, porque vocês podem ser os próximos alunos brasileiros de estudar nos Estados Unidos, e o nosso slogan sempre foi estudar nos Estados Unidos o mais fácil que você pensa, tá bom? Então, gente, um abraço, boa noite, ótima semana para todo mundo. Vamos embora que vai dar tudo certo, tá bom? Um abração. Muito obrigada, gente. Obrigada, Glaucia. Obrigada, Glaucia. Boa noite. Tchau, Obrigada, gente. Obrigado, boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau.